Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para darmos sequência à nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 6. Sou grato à vida de todos os novos inscritos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo deste canal, você é meu convidado para acessar a nossa playlist e lá você terá conteúdos bastante edificadores para você. Se você tem gostado dos vídeos desse canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. E se você já é inscrito, tem gostado do nosso conteúdo, compartilhe, comente aqui embaixo para que o YouTube possa entender que você tem gostado e possa divulgar mais os nossos vídeos e alcançar e abençoar mais vidas. Com isso, você nos ajuda e ajuda a divulgar o Evangelho. Somos gratos, sou grato também, porque o canal tem alcançado pessoas de diversos lugares, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Louvo a Deus pelo que Deus tem feito através deste canal. Isso me deixa muito agradecido, porque mais pessoas têm sido abençoadas. Logo após a nossa vinheta, vamos então dar sequência à nossa leitura do Evangelho de João, capítulo 6. Então diz assim a nossa leitura de hoje, capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 59. É uma leitura um pouco mais extensa, mas necessário ser feita a leitura. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus requer? E Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntou: Que sinais milagrosos mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo-vos, em verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão, então. Então respondeu-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer
a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E disseram: este não é Jesus, o filho de José? Não reconhecemos seu pai e sua mãe? Como lhe pode dizer: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: porém, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que me venha de Deus, somente ele vê o Pai. Assegurou-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aquele que está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu lhe darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Uma leitura bastante extensa, mas com um ensinamento bem precioso. E continuando a observação, nós olhamos para o início do Evangelho de João. Jesus procura conversar com Nicodemos, depois conversa com a mulher samaritana, e agora ele não simplesmente se contenta em apresentar o seu reino para uma pessoa, agora ele apresenta diretamente para os religiosos, para os judeus, para os frequentadores da sinagoga, para todo aquele que tiver disposição para ouvir o que ele tem a dizer. E ele apresenta de uma forma bem clara o que ele falou para Nicodemos e o que ele falou para a mulher samaritana: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a água que, se beber de mim, jamais terá sede. Eu sou o novo nascimento. Eu sou o pão da vida. Eu sou Jesus, a quem vocês esperam, o Messias, o prometido de Deus, o Filho de Deus. Jesus deixou isso bem claro agora. Deixou escancarado. Ninguém podia mais agora murmurar, tentar adivinhar,
tentar decifrar o que Jesus estava ensinando. Jesus foi bem claro em toda a sua explicação nessa primeira parte da continuação da nossa leitura. Dando a continuação à leitura de João 6, vemos que agora Jesus ensinando novamente sobre o seu reino e como fazer parte dele. Então, Jesus foi bem incisivo aqui no finalzinho, quando diz aqui que não come e não bebe do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo, não tem como chegar no reino dos céus. E é por isso que nós, cristãos, fazemos e celebramos a Santa Ceia uma vez todo mês, para que nós possamos nos lembrar, que nós não venhamos nos esquecer do que o Mestre nos ensinou. Podemos observar 4 pontos fortes dessa passagem. No primeiro ponto, podemos observar e buscar o pão espiritual que Jesus tanto nos fala. Jesus exorta a multidão pelo fato de buscarem somente pelo fato de ter multiplicado os pães, mas Jesus aponta para a multidão o fato de existir o pão da vida. Aqui quando nós lemos o versículo 26 e 27, onde Jesus assim, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram do pães que ficaram satisfeitos. Não trabalhem para a vossa comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, Jesus aqui exorta o povo: olha, vocês estão vindo me buscar pela motivação errada. Então nós temos que mudar e olharmos para o fato de que Jesus era então o Filho de Deus. Jesus se apresenta como o pão da vida, aqui no versículo 35. Então Jesus declarou-se: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus aqui se apresenta como o pão da vida. O projeto de Deus nesse texto, Jesus reforça a importância de crermos nele, aqui no versículo 29, quando Jesus fala: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creem naquele que ele enviou. Então nós precisamos crer em Jesus. Vida eterna. Jesus novamente fala sobre sua partida e volta, reforçando a recompensa para os que nele crê. Quando nós lemos aqui o finalzinho da nossa leitura, aqui do versículo 54 ao 58. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a promessa vinda e falada diretamente da boca de Jesus: não vos deixarei perdidos. Eu vou, mas volto para buscá-los. Aplicações para nossas vidas que essa passagem nos aponta. Então, nós vemos que Jesus agora, ele não simplesmente lança ao vento palavras ou simplesmente parábolas, mas agora ele fala diretamente e bem claro o seu propósito, a sua missão e o que ele espera de cada um de nós. E aqui a primeira coisa que nós vemos é as nossas prioridades. O que devemos priorizar versus o que é realmente prioritário. O que nós, olhando para esse texto, podemos observar como prioridade. Ficamos tão presos nesse mundo
com as nossas preocupações do dia a dia, na nossa correria, trabalho, finanças, necessidade física, necessidades materiais, família, casamento, filhos, esposa, marido. E Jesus vai falar que para mudarmos nossas prioridades, em Mateus 6:33, nós podemos observar bem claro quando Jesus nos fala sobre andarmos ansiosos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, ele já apresenta a solução para a nossa correria. Qual que é a nossa prioridade? Buscar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É fato que nós não vamos ter que esperar que anjos desçam para fazer o nosso trabalho. Nós vamos precisar trabalhar, levantar, estudar. Se almejamos uma profissão, um salário melhor, temos que nos esforçar, mas isso tudo como consequência virá na obediência à palavra de Deus. Lembrando que nós somos passageiros nessa terra. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. E como passageiros, nós simplesmente passamos pelo lugar e não nos apegamos às coisas. Segundo ponto para nós refletirmos nessa passagem é trocar nossos alimentos diários, substituir nossa dieta para uma vida mais saudável. Quem é que já não vê essa frase, ou já praticou, ou já fez algum tipo de dieta para ter algum resultado na saúde? Então aqui também nós precisamos mudar a nossa dieta espiritual, o que vemos, o que ouvimos, para que Jesus nos convida para fazermos fazermos o mesmo agora com a nossa vida espiritual. Isso se traduz em práticas como oração, leitura bíblica e devocional e comunhão com outros cristãos. Para quê? Para que a gente fortaleça a nossa fé, que a nossa fé possa crescer em Jesus. Porque o fato de, como ovelhas, não podemos comer qualquer grama, qualquer pasto, que quem já ouviu, ou já procurou, ou já pesquisou, a ovelha tem um estômago muito sensível. Dependendo do que ela comer, ela vai passar mal. E assim, a Bíblia nos compara como um rebanho de Deus, como ovelhas de Deus. Então nós precisamos ter uma dieta balanceada para que nós possamos crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, nos fortalecer, aprendermos sobre o nosso reino, a nossa pátria, para onde nós vamos, o que precisamos fazer para ter o nosso passaporte celestial carimbado. Apesar de Jesus ter falado aqui que nós precisamos crer nele para que isso ocorra. Não tem mágica, não tem sacrifício maior, não tem nenhuma misticismo, para alcançarmos a graça, a misericórdia, a fidelidade e o reino de Deus. Nós precisamos crer no Filho de Deus. Mais um ponto para nós observarmos é que nós precisamos confiar nas promessas da vida eterna. Diante de todas as situações que não conseguimos controlar, como doenças, perdas, mudanças cambiais, há esperança nas promessas feitas por Jesus. Podemos enfrentar adversidades com uma perspectiva eterna, sabendo que nossa verdadeira pátria está nos céus. Filipenses nos ensina isso, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos estar lendo aqui, Filipenses 3, 20 e 21, para que a gente possa gravar no nosso coração essa passagem. As nossas cidadania, porém,
está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humanos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança, é isso que nos move, a promessa de Deus, a promessa de Cristo, que irá nos ressuscitar e que irá vir buscar a sua igreja. Sermos testemunhas de Jesus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a compartilhar este pão da vida com outros. Isso envolve falar sobre nossa fé, mostrar o amor de Cristo através de ações e viver de maneira que reflita os ensinamentos de Jesus. É por isso que nós precisamos acabar com essa tendência que temos de que achamos que tudo a igreja tem que custear a propagação do evangelho através de missionários, através do pastor, mas na verdade isso é uma obrigação de todos nós, cidadãos do reino de Deus. Todos nós que cremos em Jesus, é obrigação nossa anunciarmos o amor de Cristo. Atos 1:8 nos mostra isso quando fala que ide pregar o evangelho, tanto em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Não podemos nos acomodar achando que porque cremos e financiamos através de dízimos e ofertas, que é a obrigação dos obreiros de uma denominação, dos pastores, dos missionários, de evangelistas, conforme cada denominação chama. Mas é um dever de todos os que creem em Jesus proclamar, anunciar, divulgar o seu reino, o seu amor e as suas maravilhas. E para então encerrarmos aqui essa passagem, João 6, 25 a 59 nos lança um desafio. Mas qual desafio que é esse? Um desafio para revermos nossas prioridades. Nós precisamos pegar e rever as nossas prioridades. Nos aponta a necessidade de buscar a Cristo, não somente como alimento carnal, mas principalmente espiritual, o pão da vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ter essas duas prioridades, essas duas situações guardadas no nosso coração, revermos nossas prioridades e também olharmos como Jesus, como o Messias, o Salvador. Isso tem implicações práticas em como vivemos diariamente, nutrindo nosso espírito, confiando em suas promessas e compartilhando essa esperança com o mundo. A gente só fala do que a gente tem de fato experimentado e visto. Se a gente vai num restaurante e somos bem atendidos, a comida é boa, certamente nós vamos pegar e quem nos perguntar, vamos fazer propaganda deste estabelecimento comercial. Se tem uma comida que a sua esposa faz, o seu esposo faz, sua mãe faz, sua avó faz, você certamente guarda isso com você, porque é algo que te marca, algo que te faz bem, sentir bem, te faz ser lembrar daquela pessoa. E assim também é Jesus. Se nós experimentamos o melhor de Deus, que é Jesus, de fato, vemos, e não somente de textos, não somente de conversas de terceiros, mas experimentamos de fato, nós, com certeza, nós vamos ter o melhor alimento e nós vamos com certeza querer divulgar, nós vamos querer proclamar, nós vamos querer levar adiante. E é por isso que nós temos que estar ligados, conectados com a palavra. Oração, meditação, nós
precisamos fazer nossos devocionais diariamente para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas e possa nos dar ânimo e as pessoas possam ver essa graça, essa misericórdia, esse amor de Deus através de nossas vidas, através do nosso testemunho e abrir portas para que a gente possa levar esse evangelho adiante. Que Deus possa abençoar tremendamente e a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo, dando continuação no capítulo 6 de João e finalizarmos esse capítulo. Deus os abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.